Hey galera, meu nome é Jason e estamos em mais um vídeo de sinopses aqui para vocês. Esse aqui também não tem título, então vamos direto para a sinopse. Em 2099, o mundo sofre com uma segunda guerra fria. Três potências disputam entre si o poder sobre o mundo. Em meio a eventos misteriosos, três jovens bem distintos acabam alinhando seus objetivos. Em um mundo tomado pela desigualdade, guerras, fome e doenças, eles tomam a decisão de usar o poder para trazer a ordem e fazer justiça à sua maneira. Eu gosto muito desse contexto de guerra, de um mundo semi-pós-apocalíptico e tal. Não que aqui diga que é pós-apocalíptico, mas é aquele distopia, esse é o nome. Eu gosto muito de distopias. E essa história parece ser bem embasada num lance histórico e tal, e político. Parece ser uma história muito mais realmente de trama psicológica do que de porradaria. Tem a sua hora ali que fala que eles tomam a decisão de usar o poder para trazer a ordem e fazer a sua maneira. Eu imagino que esse poder que esteja se referindo seja tipo um poder político, ou seja, subir na hierarquia política para tentar mudar as coisas e etc. Agora, se for realmente usar poder de algum poder mágico, assim, eu não sei, tem que ser pensado muito bem para casar com essa história, com esse mundo que foi desenvolvido, que ao meu ver, parece ser um mundo bem pé no chão, bem parecido com o nosso, claro, dadas as devidas diferenças. Algo que fica interessante aqui, que pode ser um ponto forte nessa história, é exatamente a dinâmica entre esses três personagens, já que você mencionou que eles são bem distintos. Eu sempre estou falando aqui você, como se o autor mesmo estivesse vendo o vídeo, como se estivesse falando diretamente para o autor. Acho que vocês perceberam. Enfim. Como são três personagens bem diferentes, eles têm que ter um objetivo. Aqui mesmo fala, né, que eles alinham seus objetivos, mas esse objetivo que vai que vai deixar eles juntos, que vai fazer com que eles fiquem juntos para realizá-lo, tem que ser um objetivo bem importante, bem impactante e importante, né, pessoalmente para cada um daqueles personagens, dado suas histórias e tal e suas motivações, que aparentemente são bem diferentes. Vai gerar bastante conflito e etc, o que é uma dinâmica bem interessante. Eu particularmente já tive dificuldade em trabalhar com personagens que têm personalidades, gostos e tudo muito diferente e achar motivos para uni-los. Então eu sei que é bem difícil fazer isso. Então eu diria, para se for uma parte que você vai focar assim e pensar bem para não sair errado, é focar na dinâmica entre esses três personagens para que não fique muito gratuita, para que eles não se unam do nada ou sem nenhum motivo forte, ou que de repente eles criem um laço de amizade do nada sem ter todo um embasamento ali por trás. O ponto principal de qualquer história, na verdade, são os personagens que fazem com que a gente goste de uma história, que a gente se interesse, que a gente crie empatia, né, e acabe entrando naquele mundo. A gente geralmente considera como os personagens, é quase como se eles fossem amigos nossos que a gente está acompanhando e está vendo ali. Então, focar nisso acho que é a parte mais importante dentro desse tipo de história. Eu consigo imaginar essa história também como um one shot. Se for a primeira história que você está fazendo, eu realmente aconselho que você tente montar ela de modo que ela não seja muito extensa, que ela se feche ali de repente umas 30, 40, 50 páginas, algo palpável para você fazer, para você conseguir fazer do começo ao fim, porque é uma história que parece ser interessante e ainda mais por esse contexto mais sóbrio, mais adulto até. É uma história que não precisa e talvez possa até se perder um pouco se ela for muito enrolada, se ela se estender muito em coisas que não são necessárias ou vitais para a própria trama que vai acontecer. Então realmente aconselho isso, se você conseguir fazer um one shot e realmente focar bem na relação desses personagens, no passado deles, nesse objetivo que eles têm e nos problemas que eles vão enfrentar para e se manter juntos nesse caminho, eu acho que vai ficar uma história muito legal. Vamos para outra sinopse aqui. A história começa com Gestalt, uma criança que vivia com sua família numa vila afastada do reino de Foruk. Sua vida era comum até que um dia um espírito antigo revelou a todos que ele seria o escolhido a realizar uma peregrinação de purificação por todo o reino, passando por 5 grandes templos que um dia foram locais sagrados de adoração, mas hoje não passam de berço para a malícia que cresce devido à corrupção que os humanos causam, profanando locais sagrados e perturbando a natureza. Quando essa malícia cresce demais, ela entra em colapso e dá origem aos Yomas, criaturas equivalentes aos demônios do nosso mundo, sem alma que buscam apenas o estado mais caótico que a natureza pode criar. Esse é um processo que se repetiu por inúmeras gerações. As entidades guardiãs do país escolhem um humano especial com o talento de ler e reproduzir a língua divina, o Hax.
Gestalt é o escolhido dessa geração e para que ele esteja preparado para essa aprovação em nome de toda a humanidade, ele foi tirado de seu lar ainda criança e passou a viver no templo do herói, sozinho, sendo duramente treinado pelos espíritos até atingir 17 anos e então partir em sua peregrinação. Ele não quis esse destino que foi imposto a ele, então ele aceitou com a condição de voltar a seu lar quando tudo isso acabasse. O Hax permite que Gestalt ative códigos mágicos apenas com a fala, criando magias tão poderosas que os magos mais experientes conseguiriam apenas com o auxílio das pedras de magia mais fortes que existem. Com essa habilidade, ele deve remover o lacre sagrado dos templos e exorcizar o mal. Por fim, ir até o centro do país, destruir a fonte de toda a malícia, o coração do caos. Mas ao decorrer de sua jornada, ele presencia cara a cara o pior do ser humano, escravidão, morte, corrupção. Isso vai colocando seu coração em dúvida, pois é por isso que ele sacrificou sua juventude e está arriscando sua vida ao decorrer da jornada. Ele faz amizades e consegue companheiros, e um por um ele os vai perdendo. Ao fim de sua jornada, Gestalt conclui que foi usado por todos e a responsabilidade de uma raça inteira não deveria ser jogada nas costas de uma criança. Por isso ele decide pôr um fim em tudo e se une ao coração do caos, deixando o mundo em desespero. Isso até um novo herói surgir, escolhido pelos deuses, não é? Bem, eu gosto muito de jornadas de decadência, né, de histórias de como um certo personagem virou um vilão. E eu acho que essa história é muito interessante. O que deu a entender aqui é que essa é a história pregressa, né, que o que vai ser contado seria essa história desse novo herói. Pelo menos foi isso que me deu a entender. Como eu sempre falo aqui no canal, né, para você, se for a sua primeira história, começar com um one shot, eu realmente aconselharia você a fazer a história desse personagem Gestalt num one shot, porque a história dele é bem interessante. Como você mesmo disse aqui no e-mail, é muito comum a gente ver essas histórias de onde o personagem é escolhido para ir numa jornada, mas sem que ninguém pergunte para ele se ele queria ir naquilo, se ele tem vontade, etc. Né? Eles simplesmente jogam e tem essa questão do Messias também, da pessoa ser colocada como salvador, etc., sem que, né, vai sacrificar por outras pessoas e se essas outras pessoas merecem ou não, etc. É realmente uma dinâmica bem interessante. E inclusive, né, no Senhor dos Anéis, não sei se você já leu, é muito conhecido, ou pelo menos assistiu o filme, mas tem também uma discussão parecida com relação a isso, sobre os heróis, sobre a jornada, que é bem interessante. Se você nunca viu, vale a pena ver, porque de repente pode tirar algumas ideias para a sua própria história. Voltando, é legal você fazer toda essa jornada onde o herói sai de um ponto onde talvez ele seja até animado em ser o herói, etc. E à medida que ele vai andando, vai caminhando, vai tendo essa jornada dele para realizar o objetivo, a profecia, etc., ele vai se perdendo e vai percebendo aquilo e vai tendo essa decadência até se tornar um vilão. Eu acho que realmente é uma história que seria muito interessante para ser contada num volume único, fechado ali, uma história de repente 50 páginas, se você quiser estender muito 60, vai, para não ficar tão curto e você conseguir desenvolver bem o personagem. É muito importante para histórias, principalmente histórias que a gente está desenvolvendo um vilão, que o leitor se importe com aquele personagem, que o leitor tenha uma empatia com o que aquele personagem está fazendo, com aquele personagem está executando, com toda a história dele, e geralmente que a gente não só se importe com isso, como queira de repente torcer para que ele não caia naquele caminho que a gente está vendo ele seguir, que ele não se torne um vilão, né? Porque a gente gosta daquele personagem e a gente não concorda com atitudes de um vilão. Então é realmente uma sensação de querer salvar ele. É muito difícil você conseguir manter esse sentimento na história, que a gente queira meio que resgatar ele da vilania, e porque de repente conforme ele vai fazendo coisas, né, que são reprováveis, né, pela gente, a gente vai vendo ele fazendo esse tipo de coisa e a gente não tiver a empatia por aquele personagem, a gente simplesmente vai largar ele e não vai se importar mais com aquele personagem, não vai ter mais por que acompanhar ele, e aí cai exatamente no pior ponto possível para qualquer história, que é o leitor perder a vontade de ler sobre aquele personagem. Mas tem muita gente que, assim como eu, gosta de jornadas de vilão, então eu acredito que é uma história que realmente vale a pena ser feita. E de repente, se você realmente quiser tornar esse personagem um vilão e ter um novo herói, um novo escolhido para combater ele, você pode fazer um outro one shot, né, que seja outro quadrinho fechado, continuando a história. Dá para fazer 2 assim de boa, e você não se sobrecarrega querendo fazer uma série de 50 capítulos e indo até o 6. Que é o que geralmente, infelizmente, costuma acontecer quando a gente quer fazer uma série longa
sendo a nossa primeira história quando a gente ainda não tem experiência. Mesmo quando a gente tem experiência e quer fazer isso, geralmente a gente larga antes. Então, eu gostei da história de verdade e acho que vale a pena seguir e fazer ela. Eu sempre foco aqui, se você assistiu os outros vídeos de sinopse, se você não viu, vá lá ver os outros vídeos de sinopses, que o fundamental é que você execute a sua ideia. Então não morram essas sinopses aqui, não sejam eternos criadores de boas ideias. Façam essas ideias acontecerem, até porque a pessoa só vai conseguir ler e gostar da sua história se ela estiver pronta para ser lida. Então foquem na produção e no trabalho. Eu tenho vários vídeos aqui no canal que falam de diferentes formas sobre roteiro, sobre criação de roteiro, de personagem, etc. Mas se você quer focar em aprender isso e aproveitar esse período de isolamento para estudar como contar boas histórias ou como criar bons personagens, tem um link aqui na descrição de 2 cursos excelentes. Um sobre como criar personagens de ficção, que foca exatamente nesse ponto que eu vivo batendo aqui em quase todas as sinopses que eu recebo, esse botão que eu vivo apertando, sobre como é importante o desenvolvimento de personagens. E também um curso sobre escrita criativa, que é exatamente para ajudar você a escrever histórias melhores. Então, caso você queira focar nessa parte de como escrever uma história boa, esses cursos eu tenho certeza que vão ajudar muito. O link deles está aqui na descrição. E é isso, galera. Me siga nas redes sociais, caso você queira acompanhar um pouco mais do meu trabalho. Eu vivo postando desenhos lá no Instagram, no Facebook, etc. E também divulgando algumas novidades. Caso você queira ajudar que o canal seja membro, está escrito aqui embaixo do lado do botão de inscrever-se. Tem o botãozinho Seja Membro, a partir de R$3 por mês. Acho que o mínimo é R$3 por mês. Pouquinha coisa, você recebe uns conteúdos exclusivos e também tem acesso lá a vários desenhos, vários trabalhos que eu estou trabalhando, em uma área de contato mais direto comigo, caso você queira que eu avalie seus desenhos, avalie sua história, etc. Apoia lá que vai ajudar bastante aqui o canal. Então é isso, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou, é nóis.